Então, pessoal, falando das guerras aqui em questão de Israel, ainda não chegamos à época em que as pessoas se pegam uma live e começam a estudar sobre os acontecimentos atuais. As pessoas estudam um monte de coisas, fazem live de N coisas, mas das coisas que estão acontecendo na nossa cara, ninguém para conversar a respeito ou para discutir assuntos. E os que têm conhecimento dessa área muitas vezes estão presos em cargos que os impede de falar questões nesse sentido, até porque qualquer palavra, qualquer fala, sendo ele uma autoridade de um país, pode comprometer até em uma guerra uma nação. Então, as pessoas mais entendidas desses acontecimentos, elas vão pegar os fatos todos, né? Fatos antigos, fatos, evidências, problemas que Israel tem com a ONU no passado, né? Divergências passadas, mas nunca vão ficar, eles sempre vão ficar na neutralidade, eles nunca vão falar algo nesse sentido de quem tem culpa, de como começou, de tudo, nunca vão falar algo nesse sentido. Por outro lado, existe a mídia da cortina de fumaça, né? São pessoas que têm, tanto aqui no Brasil quanto em Israel, pessoas que são brasileiras ou pessoas ou judeus, né? Israelenses, né? Pessoas que, que ganham para isso, né? Tem porta-voz para isso, tem pessoas que têm já um trabalho reconhecido na mídia. Então, essas pessoas que têm uma visibilidade, elas muitas vezes o governo paga essas pessoas para poder fazer aquela cortina de fumaça, para falar bem do país enquanto o país estiver guerreando, usando argumentos toscos para poder guerrear. Então começa a falar de história daquele país, nunca fala diretamente o acontecimento. Por outro lado, autoridades no Brasil, como o Rodrigo Silva, por exemplo, não falam uma linha sobre os ataques à faixa de Gaza, onde 40% da população é menor de idade. Não fala. E por outro lado ainda, a população também não discute esses assuntos porque acha que é antissemitismo. A maioria não tem um preconceito ao povo árabe, aos muçulmanos, povo de religião islâmica, e acreditam que aquilo ali é a vontade de Deus acontecendo. Como é que eu vejo esse cenário? Eu vejo que Israel precisa arranjar essas encrencas para poder tirar as pessoas do seu território. Você vê que surge uma guerra no meio de uma guerra que já está acontecendo, provocada pelos Estados Unidos, que é a questão lá da Ucrânia, né? Tentativa de colocar a OTAN, né? Trazer para a OTAN a Ucrânia, que faz fronteira com a Rússia, colocando a soberania da Rússia em risco. Aí, quando não se consegue, se anexa dois países que já são fronteiras com a Rússia, já provocando Putin. Aí agora não querem acabar com a guerra porque não aceitam os termos do Putin, né? Que por sua vez atacou mesmo e falou que não ia atacar e atacou covardemente e não deu tempo da população civil sair. Se ele fosse mesmo um cara mesmo brabo, ele, eu vou atacar, tire os seus civis, que o meu problema não é com a população, o meu problema é com vocês, entende? Mas algumas pessoas acham que guerra é guerra, que não deve seguir tratados, que não deve seguir regras, que não deve se ter cuidado com civis, e isso na verdade fere os direitos humanos, o que a ONU e os demais países vê isso como uma coisa muito ruim, e amanhã depois, e todos eles sabem que isso acaba em pizza. Por quê? Porque sempre vai ter alguém que vai querer fazer comércio com aquele país e levar vantagem financeira, tá? Então, o culpado disso tudo é o conjunto, é de todos os países, porque se um país faz isso e imediatamente todo mundo virasse as costas para ele, acabava essa palhaçada, mas é muito difícil isso acontecer. Até porque a Rússia tem aliados, né, nos países. O Irã é aliado da Rússia, o que também já é uma coisa que os Estados Unidos já não quer, né, já não gosta, e esses ataques apoios aos judeus, aos israelenses, exatamente por conta também desse problema que a Rússia está se desenvolvendo belicamente. Os Estados Unidos tem certos processos que eles se sustentam muito, eles têm a maior tecnologia, né? Mas eles estão vendo potências como a China e Rússia aliada, enormes potências comerciais que estão se desenvolvendo belicamente também,
Então esse medo de ter essa capacidade superior a deles é o que provoca essas coisas, no meu ponto de vista. E Israel, por sempre estar necessitando da ajuda dos Estados Unidos, não consegue fazer suas guerras sozinho, né? Também tem seus apoiadores, que tem que ter, né? Mas vendo que os Estados Unidos está passando por isso, os governantes devem pensar assim, cara, se a gente não fizer isso agora, esse povo vai tomar nossas terras, tá? Porque há uma situação ali que aconteceu no ano de 1918, né, quando o povo começou a vir, segundo o manifesto de Theodor Herzl, os judeus voltaram para aquela terra, que eles não estão lá desde o ano de 135, e já encontrava o povo árabe ali desde 638, e ali cria o Estado de Israel dentro do território onde já estava um povo árabe vivendo há muito tempo, tá? Então, essa história eu já contei várias vezes aí, tem nos livros históricos. Então, eles ainda têm essa questão de que eles estão na terra sendo expulsos, o povo judeu vive expulsando, vive tomando as suas terras, vive tentando fazer que aquele território seja deles e mais ninguém, né? É uma conquista que começou lá atrás e que eles não querem parar. E por conta disso, por isso que me traz suspeitas, né? De que aqueles ataques lá foram assim meramente ataques, tipo, ou eles permitiram, eu não sei dizer, mas criou-se uma motivação a partir daqueles ataques ali, tá? Lá da questão da rave. Então, a partir dali, o ataque, sequestro, a gente vê que Israel em nenhum momento parece estar preocupado com os reféns. A preocupação deles é usar isso daí para fazer as guerras. Isso é nítido. Nada me vem à cabeça de que eles realmente estavam preocupados com os reféns. As próprias famílias dos reféns já começaram a perceber isso, mas não podem falar nada, né? Se eles falar o quê? Eles têm que confiar nas autoridades, infelizmente. Mas a população em volta já se posicionou, alguns já se posicionaram contra Israel, contra a liderança de Netanyahu, tem que ser bem explícito isso, que a liderança de Netanyahu que está fazendo isso, né, o premier. Então é muito difícil a gente entender de fato o que está acontecendo. Mas o que a gente percebe é que parece que é um momento propício para a guerra, é o momento que eles acham que é propício para conquistar esses territórios, e aí acontecem essas intrigas, né? Essas provocações de outro, e mata o cara lá que é principal daquela nação, porque está vendo o Hezbollah se estruturar. Então, as estruturas que se criam nesses países, né, que são da mesma religião islâmica, essa estrutura que se cria, e às vezes na liderança de algumas desses lugares, existe o extremismo religioso que faz esses ataques, né? A gente tem que entender que não são todos os religiosos, os muçulmanos de religião islâmica, que fazem essas coisas. A gente tem que saber separar. E o brasileiro ainda não aprendeu a conversar sobre essas questões. Os dois povos são povos semitas. Você falar de um e do outro, você não está sendo antissemita, você está analisando os fatos. O mundo hoje parece que não está achando importante esse tipo de acontecimento. E essa opinião pública, se ela não se levanta, a imagem de quem ataca, de quem faz o errado, continua ficando boa. E a gente tendo o poder da internet para neutralizar isso, colocando opiniões certas, não vou dizer que opiniões contrárias, mas a gente se posicionando com opiniões do que a gente analisa, com pessoas especialistas, pessoas que estão estudando, a gente estudando tudo junto, vendo quem estão cometendo os erros e por que estão cometendo os erros. Quando a opinião pública muda, vira, aí eles começam a parar os ataques, aí começa a ter o cessar-fogo, ter paz, aí aquele povo lá de Gaza encontra paz, encontra um momento de paz, aí aquela guerra lá na Ucrânia, os soldados que estão lá praticamente para serem mortos, né? Essa história só vai ser contada lá para frente, não vai ser contada agora, né? De como foi lá, de o que aconteceu, das injustiças, e cara, e aí a gente só vai ver o que aconteceu lá na frente. Eles sabem muito bem disso, que a história ainda vai sofrer um monte de gente colocando cortina de fumaça, tentando modificar, igual foi a ditadura aqui no Brasil.
tentando criar livros em torno daquilo com um posicionamento diferente, para poder já mostrar lá para a sociedade lá na frente, não punir os coroas que vão ficar vivos desses massacres, né? Os generais. Então eles sempre sabem que eles podem estruturar no futuro uma história que confronta, que neutraliza, aí continua a guerra no campo do diálogo, né? E a gente sabe que no campo do diálogo tem gente que se posiciona com mentiras tão estúpidas e nítidas, né, que o cara consegue mentir na frente de todo mundo sabe que ele está mentindo, mas ele defende como se aquilo fosse uma verdade. E porque ele tem uma bandeira que ele precisa defender, mesmo ele sabendo que aquilo é mentira. Ele não tem personalidade, ele não está preocupado com a sua personalidade, está preocupado com o que ele vai ganhar, com a posição de status ele vai ter, quanto dinheiro ele vai ter para fazer suas farras, tomar seus uísques. Essa é a realidade da vida, né? Então, chega uma hora que a guerra parece que as pessoas nem ligam mais. No início a gente vê as tragédias, acontecimentos, aí aquilo vem na mídia, aí daqui a pouco a guerra continua, as pessoas continuam sofrendo, a gente não se posiciona mais, a gente não fala mais nisso, a guerra está lá rolando. As pessoas estão sem tomar banho há muito tempo, sem beber água, sem comida, morrendo, vendo injustiça, sofrendo, e a gente vivendo aqui no bem bom, no ar-condicionado, no ventilador, se alimentando bem, tomando banho todos os dias, escovando o dente, sabe? Isso não pode acontecer na humanidade, porque isso não é o amor ao próximo. Quando a gente vê o sofrimento e a gente não se posiciona contra o sofrimento, nós estamos sendo coniventes com o adversário. Para triunfo do mal, basta que os bons façam nada. Cruze os seus braços. Porque o dia que chegar uma situação dessa aqui no país, e pode ser que chegue, as outras nações vão fazer a mesma coisa. Elas não vão se compadecer, sabe por quê? Porque não foi criado essa rede de informação, não foi criada essa conexão entre os países, essa conexão de amor. Lembra lá quando aconteceu aquela injustiça com o George Floyd? Ele cometeu um erro, sim, mas nada justifica o que o policial fez com ele. Ele foi passar uma nota falsa. Sabe-se se ele sabia que a nota era falsa? Isso pode acontecer de você receber uma nota falsa e você não saber que é falsa. Ou pode ser que o cara realmente, de fato, foi passar uma nota falsa. Mas o crime que ele comete, em relação ao que o cara fez com ele, colocar o joelho no pescoço dele e todo mundo vendo, e sabendo que é um país racista, um país que tem a parte do racismo, pessoas brancas e negras e pardas, todas se posicionaram dizendo que vidas pretas importam, vidas negras importam. E esse movimento repercutiu na mídia mundialmente. E é assim, cara, que se deve se posicionar. E as pessoas não fazem, porque cada um tem seus interesses. O Brasil é um país cansado. O cara trabalha 6 por 1, ele não tem tempo nem para pensar essas coisas. Ele não tem tempo para falar dessas coisas. Ele não quer falar dessas coisas. Ele não, no coração dele ainda não tem essa realidade. Não se desenvolveu, talvez nunca se desenvolva intelectualmente nesse sentido de se compadecer, tá? Mas talvez possa acontecer que no futuro as pessoas olhem para trás quando estiverem mais velhos e falam: cara, eu fui omisso, eu fui estúpido, eu não me posicionei, eu não conversei sobre isso, eu não fiz nada, não movi uma palha para ajudar. Ou pode ser que continue com o Neandertais. E é assim,